Olá, vamos dar início a mais um explainer detalhado aqui da Ford College. Hoje o papo é fascinante. Imaginem que a rede Solana é um carro esportivo de altíssima performance. Pois bem, agora nós estamos entrando direto no laboratório de engenharia. Nossa missão é aprender a ler os mostradores do painel desse veículo incrível. Queremos entender exatamente a velocidade e a eficiência dele operando na prática, mas sem precisar desmontar uma peça sequer do motor. Vamos focar em como medir essas métricas de desempenho com precisão. Essa é a nossa planta baixa para a sessão de diagnóstico de hoje. O roteiro tem 6 paradas bem diretas: a velocidade da Solana, as métricas essenciais de desempenho, as ferramentas de medição, como interpretamos os resultados, o nosso experimento prático e, para fechar, conclusões e próximos passos. Bora lá? Começando pela seção 1, a velocidade da Solana, com uma recapitulação rápida sobre a prova de história. Afinal, para entender o velocímetro, precisamos lembrar o que dá vida a esse motor. Fazendo uma ponte com o que já exploramos antes, a prova de história, o famoso POC, funciona basicamente como a correia dentada desse nosso motor metafórico. Ela cria uma sequência criptográfica de marcação de tempo que permite à rede ordenar os eventos antes mesmo que o consenso final aconteça. Ao estabelecer essa linha do tempo de forma tão leve e verificável, a rede tira um peso gigantesco das costas da camada de consenso. E é exatamente por isso que as coisas andam tão rápido. Agora que relembramos o motivo da velocidade, o nosso foco muda para como quantificar isso. E isso nos leva à seção 2, métricas essenciais de desempenho. É hora de focar a atenção naqueles mostradores centrais do painel. No painel de controle da Solana, nós temos 3 ponteiros que são absolutamente vitais. O primeiro é a vazão de transações, o conhecidíssimo TPS. Pensem nele como a métrica do tráfego. Quantos carros estão passando pela nossa rodovia a cada segundo? O segundo ponteiro é a latência e o tempo de confirmação, que avalia a agilidade de um único carro cruzando a cidade do ponto A ao ponto B. Por fim, a utilização de recursos. Checar essa métrica é como olhar o termômetro do motor para garantir que o processador, a rede ou o disco não estão superaquecendo sob uso extremo. Mas tem um detalhe muito curioso. De onde a gente realmente tira esses dados? A análise na vida real tem uma certa ironia. Para medir o TPS usando nós públicos, a gente procura a contagem de transações e o tempo de bloco, o chamado block time. O problema é que, com muita frequência, esses nós públicos simplesmente omitem o block time, transformando as estimativas em uma bagunça cheia de ruído. Para medir a latência, buscar status de assinaturas é o caminho certo, mas fazer isso em larga escala custa muito caro. E sobre superaquecimento? Para ver a utilização de recursos, nós precisamos das métricas do Prometheus, o que exige acesso direto ao nível do nó validador. Sinceramente, os endpoints públicos quase nunca liberam esse tipo de acesso interno. Seção 3, ferramentas de medição, usando Python e chamadas RPC. Cientes dessas limitações práticas, vamos conhecer melhor o que usamos para ler o painel. Rodar um script Python com chamadas RPC funciona como plugar um scanner de diagnóstico no nosso carro esportivo. É uma ferramenta não invasiva. A gente consegue extrair os dados sem precisar trocar nenhuma peça do motor. É um fluxo de leitura em 4 passos bem lógicos. Primeiro, a gente envia um payload com a requisição. Segundo, usamos o método getBlock para puxar os blocos que queremos analisar. Terceiro, entramos lá no array de transações e contamos tudo meticulosamente. E o quarto passo é deixar a matemática rodar, calcular o TPS e a média de transações com base no tempo que passou. Vale reforçar, não tem nenhuma transação nova sendo assinada ou enviada aqui. É um diagnóstico puramente de leitura. Avançando para a seção 4, interpretando os resultados e a análise de um snapshot de 60 segundos. O script rodou e entregou os números. E agora? Como interpretar isso sem cair em pegadinhas conceituais? Vamos desenhar um cenário bem realista. Digamos que o diagnóstico mostre a marca impressionante de 200 TPS. Isso numa janela de apenas 60 segundos, com uma média ali de 20 transações por bloco. O que isso quer dizer? Basicamente que naquele exato minuto, a rede engoliu e processou 2.000 transações com sucesso a cada segundo. Mas, atenção para a armadilha clássica da engenharia. Tentar deduzir a capacidade máxima de uma rodovia inteira só porque pegamos uma onda de semáforos verdes por 1 minuto é uma ideia terrível. Aquele número ali é apenas um snapshot, um recorte minúsculo da realidade. E isso nos traz a um dos pontos mais vitais da nossa análise. Confiar de olhos fechados na média para avaliar a latência é uma ilusão bastante perigosa. Repare no gráfico. A barra da média até parece comportada, mas ela mascara os engarrafamentos. Numa análise profissional, a gente sempre monitora os percentis, o P50, o P95 e o P99. Olha como essa barra do P99 dá um salto enorme.
Ela escancara o que chamamos de comportamento de cauda. São aquelas transações que pegaram um trânsito chato, talvez porque a rede estava empacotando blocos gigantes, fazendo retentativas, ou só porque ocorreu a troca natural de líder entre os validadores. Se a visão focasse exclusivamente na média, a gente simplesmente não veria esse gargalo brutal. Seção 5. O experimento prático. Vamos tirar tudo isso da teoria com o exercício de medição. O desafio que surge é muito claro. Como a gente mede a performance da rede na prática, sem inundar o sistema com mais tráfego e transações novas? A resposta é o nosso maior trunfo: o poder dos dados de leitura. Para entender a velocidade, os dados históricos que já estão registrados lá nos blocos anteriores têm tudo o que precisamos. Então, um roteiro excelente para um experimento real fica assim. Primeiro, a gente usa as chamadas RPC para isolar 3 janelas de 30 segundos cada e calcula o TPS. Depois, reportamos não só as médias dessas janelas, mas também fazemos questão de mostrar o P95, garantindo que as anomalias não passem batidas. E o mais importante de tudo, escrevemos uma nota metodológica detalhando as limitações. Se a rede não retornou o block time exato e o dado veio sujo, a gente precisa documentar isso. Lidar com incertezas é literalmente a base da medição empírica. E chegamos à seção 6, conclusões e próximos passos, para encerrar oficialmente o nosso diagnóstico. Resumindo a grande lição de hoje, existe um abismo entre coletar um snapshot de RPC público e realizar um benchmark controlado. Puxar dados de um nó público para medir TPS e latência é ótimo, nos dá um termômetro rápido de como a rede está respirando no dia a dia. Porém, se a meta for testar limites reais, estressar a capacidade máxima e mapear o uso das máquinas, os benchmarks rigorosos com métricas do servidor são a única saída. Sem esse acesso no nível da infraestrutura, a nossa visão, por mais útil que seja, sempre vai ter um teto. E para fechar com chave de ouro, guardem esse pensamento com vocês. Sempre verifiquem os dados brutos. Uma média isolada tem um talento incrível para esconder a verdadeira dinâmica de uma rede operando em altíssima velocidade. Entender esses detalhes e questionar cada número do painel é exatamente o que prepara o terreno para fazermos análises comparativas muito mais robustas no futuro. Para continuar aprendendo sobre isso e explorar os bastidores da Web3, acessem forge.college. Muito obrigada por acompanharem essa imersão na engenharia da Solana e até o nosso próximo explainer.